gente vê aí nas reportagens de várias TVs, enfim, as comunicações, as premiações e etc. E a nossa igreja não fica atrás, valoriza, reconhece o trabalho daqueles que fazem suas produções também para a evangelização. E eu quero agradecer, né, por esse incentivo. Eu, como jornalista, me sinto feliz em saber que colegas de trabalho têm o seu trabalho reconhecido pela CNBB. Existe um prêmio, agora nesse último domingo, dia 23 de novembro, aconteceu o 55º, deixa eu ver aqui, 55º Prêmio de Comunicação da CNBB. E o repórter Vitor Gabriel Freitas recebeu um prêmio, que é o Prêmio Clara de Assis, pela reportagem Convento de Campinas. Acolhe e promove a saúde de irmãs idosas. Então, nós temos tudo isso para compartilhar com você hoje. Para mim, é uma grande alegria. E a gente primeiro vai entender o que é esse prêmio e esse momento tão especial a partir da própria CNBB. Vamos ver a premiação. Os prêmios de comunicação da CNBB chegam este ano à sua 55ª edição. Uma celebração que reconhece e valoriza profissionais que nos mais diversos meios promovem os valores do Evangelho e a dignidade humana. Foram 478 trabalhos inscritos, divulgados nos últimos 3 anos por rádios, TVs, jornais, cinema e plataformas digitais, com destaque especial para os veículos católicos de todo o país. Entre os destaques deste ano, a TV Século XXI chegou à final do Prêmio Clara de Assis, dedicado às melhores reportagens de televisão, com 2 matérias finalistas. As 2 reportagens foram produzidas pelo jornalista Vitor Gabriel de Freitas, com direção de Luciana Savelli. O Prêmio Clara de Assis, reportagem, vai para a reportagem Convento de Campinas acolhe e promove a saúde de irmãs idosas, de Victor Gabriel de Freitas, exibida na rede Século XXI, Associação do Senhor Jesus. E a emoção, acompanhada de fortes aplausos, tomou conta do auditório no momento em que a reportagem vencedora foi anunciada. Bom, quero dedicar primeiro esse prêmio para minha mãe, minha maior incentivadora que eu tenho na minha vida, e agradecer a 2 pessoas que foram essenciais para esse trabalho, a diretora de programas da Rede Século XXI, a Luciana Savelli, e em nome dela eu agradeço também toda a equipe que trabalhou comigo nessa reportagem, e a irmã Cacilda, que é responsável pelo convento Betânia Franciscana, que faz esse trabalho tão lindo, que é de evangelização. Foi um prazer para mim conhecer essa história e eu agradeço a todos da CNBB pelo reconhecimento. Com a vitória da reportagem Convento de Campinas acolhe e promove a saúde de irmãs idosas, a Rede Século XXI e a Associação do Senhor Jesus celebram um reconhecimento nacional e reafirmam seu compromisso com histórias que emocionam, evangelizam e transformam vidas. Com essa premiação, esse momento, o ápice para o Vitor Freitas, que foi chamar o nome dele, valorizar a reportagem, né? Convento de Campinas acolhe e promove a saúde de irmãs idosas. E você deve ter ficado curiosa, deve ter ficado curioso, pensando assim, mas o que levou a CNBB, né, os jurados, ao assistir o vídeo, valorizar, reconhecer o trabalho e dar a premiação? Está curioso para saber como foi esse vídeo, como foi essa reportagem? Então, bora ver. Fundada em 1963, a Fraternidade Betânia Franciscana preserva uma missão única: acolher as mais experientes vocações da congregação das Irmãs Franciscanas do Coração de Maria. A inspiração que brotou na mente de Madre Cecília, idealizadora do convento, dá frutos até hoje.
Atualmente, a casa abriga cerca de 15 religiosas idosas. O objetivo da obra é ser muito mais do que um simples asilo. Para valorizar cada minuto das vidas que tanto serviram à igreja, o espaço oferece uma série de atividades que agregam qualidade de vida às irmãs. A fisioterapia é uma delas. Diariamente, a Adriana trabalha para oferecer o maior conforto possível para as moradoras. A gente trabalha na parte de prevenção, reabilitação, os cuidados diários, né, das irmãs, que se dividem em atividades individuais da fisioterapia e também coletivas. Então, durante a semana, elas têm atividades em mini-grupos dentro da sala de aula, em grupos grandes na área externa, coletivos. E também as sessões de fisioterapia, enfatizando exercícios, atividade motora, cinesiologia e a parte de analgesia, que a gente trabalha com os aparelhos, né, de eletrotermoterapia. A rede de apoio para a saúde das irmãs é completa no convento, contemplando áreas que vão desde a enfermagem até a psicologia. E aqui a gente cuida, então, desde a rotina, exercício físico, alimentação, higiene das unhas. Então, a gente cuida desse idoso como um todo, tá? E também incluindo cuidados paliativos no fim de vida, tá? Então, é feito também, quando essa idosa já está com uma alteração de saúde que não tem como reverter, é discutido o caso clínico com a equipe de geriatria e é possível que essa paciente faleça aqui. Então, as irmãs, que são a família dela, acompanham esse processo e elas também são veladas aqui. É um espaço de acolhimento, escuta, o qual elas trazem alguma angústia, algum sofrimento da vida, do cotidiano. O que eu mais compreendo, o que eu mais recebo, são as questões do envelhecimento, as questões das fragilidades, questões de saúde e da finitude. Né? E o que a gente sempre traz assim para conversar é o acolher esse sofrimento, proporcionando uma qualidade mental, né? Uma saúde mental. Então, elas trazem lembranças, as memórias afetivas. Então, é um espaço que promove um bem-estar para elas de uma forma geral. É maravilhoso a gente tocar, a gente ouvir, que elas têm muitas coisas, muita história para contar. Então, a gente fica muito feliz com isso e eu acredito que elas também, porque a gente cuida com amor, com carinho, com respeito, né? E é isso. Eu gosto muito da minha profissão, amo o que faço. O bem-estar mental das irmãs também é trabalhado de outras maneiras, como a música. A importância da música também faz com que a gente trabalhar um pouquinho a mente da gente, relembrar bastante atividades que a gente fazia, tanto que as músicas a gente passa aqui, outras atividades, para relembrar os outros tempos, né? Trabalhar mais a mente, o coração. E a música tem esse dom de fazer a gente se encontrar, de fazer a gente relembrar, né? Então, e para mim, isso aqui eu falo, é um grande aprendizado para mim também. A gente vem aqui partilhar um pouco do que a gente sabe, mas para mim faz muito bem pro coração, como ser humano também, né? Uma das responsáveis por todo esse espaço aqui do convento é a irmã Cacilda, que está aqui comigo. Irmã, como é que é tocar diariamente esse espaço tão grande aqui? Qual foi o caminho para você chegar até aqui? Meus queridos, tocar nesse espaço tocar em vidas, eu falo em vidas, porque a minha responsabilidade aqui não é a administração em si da casa, mas é a gerência e o cuidado de vidas, e de vidas longevas, de irmãs que hoje elas estão nesse centro de atendimento à pessoa idosa, chamado carinhosamente de Betânia Franciscana, por questões de fragilidade humana mesmo, digo fragilidade do corpo, não da alma, mas do corpo, pela doença, pela perdas de funcionalidade, por questões de doenças crônicas, mas são pessoas que passaram a sua vida toda num corpo doado e um sangue derramado, curando vidas, tocando vidas, nas obras sociais, onde as irmãs sempre estiveram presentes, nas 5 regiões do Brasil,
A casa também é um lugar pensado para dar continuidade ao legado do carisma das Irmãs Franciscanas. Religiosas de todas as partes do Brasil passam por aqui em etapas importantes para a preparação da vida vocacional. Agora a gente está numa etapa, né, que é a preparação para os votos perpétuos, mas quando a gente vem aqui, né, como a gente não mora aqui, mas está em uma outra realidade, quando a gente vem, a gente sempre tem a oportunidade de cuidar dessas irmãs, de ouvir, de fazer momentos de descontração com elas, né, e elas são uma referência de vida para cada um de nós, né? Para nós da nova geração, porque elas sempre passam aquilo que elas têm, né? O melhor delas, e ouvir experiências de vida, né? Como de irmãs de 98 anos, de 99 anos, então para a gente é olhar para a vida delas e ver o quanto que a gente tem também se inspirar nesses exemplos e ser como elas, né? Na vida, na doação, no testemunho de vida, né? Na gratuidade a Deus, ao chamado. Eu me sinto muito abençoada, né? Porque é muito gratificante, né? A experiência delas, né? Para conosco, né? Que estamos começando a vida religiosa agora. Então é muito gratificante, fico muito feliz, né? É um aprendizado e tanto. A senhora acha que para quem segue esse caminho vocacional é importante ter esse contato com quem veio antes, com quem tem experiência para compartilhar? Sim, é muito importante porque tem todo um princípio, tem toda a experiência delas, né, que elas passam para nós. Então é muito importante sim para a gente seguir essa caminhada. Olha, isso é fundamental, porque cada irmã aqui, ela é uma escola de vida. Porque pensa você, uma irmã que viveu 99 anos, gente, tudo que essa irmã agregou na vida, a fé dessa irmã, que foi um suporte para a vida dela, para a missão, para o carisma, para a espiritualidade, né, delas. Então elas têm muito que contribuir. E esse encontro intergeração das novas gerações e das gerações das primeiras horas é como se ela passasse para a nova geração o legado, o testamento da própria associação. Olha, a gente costuma falar no nosso grupo que quando a gente está aqui, a gente vem para o céu, para um pedacinho do céu, porque a gente encontra anjos, exatamente porque elas têm essa religiosidade tão forte dentro delas e elas nos abençoam com alegria, com paz, com entusiasmo, com vida, com amor. Então é muito gratificante. Cada olhar aqui carrega uma história única de dedicação a Deus. A riqueza dos testemunhos pode ser exemplificada com a trajetória da irmã Petronilha, que acabou de completar 99 anos. Grande parte de sua vida vocacional foi dedicada ao cuidado com o próximo. Quando era enfermeira, trabalhou em mais de 1.500 partos. Uma das vidas que ela ajudou a colocar no mundo é a da Rosane, que carrega o sentimento de gratidão eterna religiosa. A irmã Petrolina, ela salvou a minha vida e a vida da minha mãe. Era no meu nascimento, eu praticamente não saía, estava lá e minha mãe não conseguia ter mais força, o médico falou que não ia dar para salvar minha vida e a irmã Petrolina chegou para minha mãe e perguntou se a minha mãe acreditava em Deus e a minha mãe falou que sim, que ela acreditava em Deus e a irmã Petrolina, então a gente vai pôr seu filho no mundo, né, que não sabia se era menino ou menina na época, com 44 anos. Aí ela começou a ajudar a minha mãe, ela conseguiu manter a minha mãe viva e eu viva. É uma honra estar aqui segurando na mão da senhora. Agradecer. Gratidão a Deus, gratidão por eu estar aqui também, né? E a minha filha também, né? E junto com a senhora, já pensou que bênção? Né? Eu digo para vocês, mais de 40 anos de vida religiosa consagrada, eu começaria tudo de novo. Eu sou uma pessoa feliz. Eu não estou feliz, mas a vida religiosa, a vocação é algo que, quando você encontra e abraça,
você se torna a pessoa mais feliz do mundo, dessa vida. Então eu me sinto muito plena, vocacionada como franciscana do Coração de Maria. Gente, que emocionante aquele momento em que a gente assiste a reportagem, mas vê o dia a dia daquelas irmãs. E se nós pensarmos que estas mulheres dedicaram toda a sua vida, elas sim levaram o evangelho ao pé da letra, né? Deixaram pai e mãe e foram servir a Deus. Então eu vejo que nós também não precisamos ser consagrados, né? Não precisamos fazer os votos, mas também nós temos o nosso compromisso de servir, o quanto Deus nos permitir. E eu tenho certeza que no nosso envelhecimento nós teremos quem possa cuidar de nós. É isso que nós desejamos. E eu fiquei assim muito feliz com a reportagem, porque o Vitor pensou em cada detalhe, a equipe que estava lá gravando. O Guto, era você que estava lá gravando, né? O Guto foi o cinegrafista do dia. E olha só o carinho da equipe depois para a edição, enfim. E quando surgiu a oportunidade de inscrever esta reportagem nessa premiação da CNBB, e depois, claro, vem o resultado com o Prêmio Clara de Assis, a gente só pode agradecer a Deus. Primeiro por todas as irmãs, né, que um dia já serviram e hoje estão sendo servidas. Agradecer por todas as irmãs que hoje cuidam das outras, os profissionais que cuidam destas irmãs com tanto carinho. E também, claro, ao Vitor por ter tido essa sensibilidade de mostrar ao mundo tudo isso. Então nós agradecemos e ficamos felizes de mostrar aqui no Mulher.com. E o Vitor agradece, viu, gente? Não é só isso que vocês viram, não, porque eu quero ver agora o vídeo que o Vitor fala desse momento tão especial para ele. Fala, Vitor! Oi, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar de volta aqui conversando com vocês na TV Século XXI, tantos amigos queridos, e feliz por hoje estar relembrando aí os mais de 4 anos que eu passei nessa emissora, por conta desse prêmio, então, que nós recebemos, uma vitória de toda a equipe, na categoria Clara de Assis, né, no prêmio de reportagem da edição 55 dos prêmios de comunicação da CNBB, que tem tanta tradição e tanto respeito na comunicação brasileira. É uma vitória que também é compartilhada com a história que a gente contou, né, com a história do convento Betânia Franciscana, conduzido lindamente pela irmã Cacilda, que acolhe as irmãs idosas, né, que dá dignidade aos últimos passos da missão dessas queridas pessoas, dessas queridas irmãs aqui entre nós. Muitas dessas irmãs dedicaram a vida na área da saúde, no cuidado com o próximo. Muitas trabalharam em partos, né, colocando vidas novas no mundo. E aí, quando a missão delas já vai se encaminhando ao fim aqui entre nós, elas têm com quem contar. Então, essa vitória é muito mais da história do que nossa propriamente dita, porque na nossa área, na nossa profissão, a gente conta histórias, né? E são essas histórias que merecem palmas e prêmios. Para mim é uma alegria imensa receber esse prêmio por conta de todos os anos que eu aprendi aí dentro da TV Século XXI e por tudo que eu pude compartilhar com tantos amigos queridos. Essa vitória de cada um que está aí na TV Século XXI, cada um me ensinou, me ajudou, me agregou, e especialmente dedico esse prêmio à querida Luciana Savelli, diretora do Você Pode Ser Feliz, né, que concorreu além dessa com mais uma matéria que a gente fez
nessa final desse prêmio, uma pessoa de olhar humano, de um olhar diferente mesmo, uma pessoa que eu tive o privilégio de trabalhar e que tenho o privilégio de ainda ter como amiga. E também ao Guto Stancati, cinegrafista que me acompanhou nessa matéria aí, que fez registros fantásticos, né? Cada uma das imagens ele colocou muito carinho e recebeu essa vitória. Então é um prêmio que eu dedico a essas pessoas, mas é um prêmio meu e de todos vocês que trabalham arduamente, fazem um trabalho tão incrível na TV Século XXI. Felicidade imensa, gente, que Deus siga abençoando todos nós. E eu tenho certeza que essa vitória aqui é um reconhecimento do esforço de cada um que supera tantas barreiras para se comunicar com o Evangelho e levar a palavra de Deus para frente. Um abraço. Um abraço para você também, viu, Vitor? E é interessante que antes de sair o resultado do prêmio, eu conversei com o Vitor, né? E eu sempre elogiei o trabalho dele, ele é muito dedicado, ele é muito preocupado com o resultado e está aí. Fazer um bom trabalho, com certeza tem esse reconhecimento. E quanto às irmãs, a minha mãe sempre diz assim para nós: quem bem faz, para si faz. Elas fizeram tanto bem, hoje elas recebem o bem.